Tá? Então, boa noite a todos. Estamos aqui mais em um dia do nosso evento, né, da semana desse congresso de odontologia hospitalar. E hoje temos a grande honra de poder receber esses dois nomes expoentes na área médica e odontológica, né, do Brasil. A professora Sara é médica e infectologista, está coordenando aqui, inclusive, nosso momento de pandemia, numa loucura, fazendo live praticamente todo dia, né, professora? Parando meu tempo médico para fazer live. Hoje já é a segunda, mas tudo bem, vamos honrar com os compromissos. Pois é, mas é um momento muito importante também, porque Sim. Esse esclarecimento eu acho que é algo crucial para todos, e foi dessa ideia que justamente cresceu esse evento. E a professora Cristina Miura, lá do Paraná, ela é especialista em periodontia e microbiologia também, mestrado em microbiologia. Então, é uma pessoa que tem uma vasta experiência nessa área, né? E hoje vamos estar aqui discutindo esse tema a respeito da odontologia pós-epidemia com relação aos aspectos microbiológicos e de infectologia, de tudo isso que vocês têm essa oportunidade. Carminha, você quer fazer uma saudação? Pessoal, sei que você está aí já bem animada, né, com essa torcida aí. Pessoal. Já quero agradecer, né, doutora Sara, doutora Cris, uma satisfação enorme estar com vocês. Muito feliz. Depois a gente conversa mais. Beijo, minha linda. Ok. Tá havendo um pouquinho de interferência, então eu vou pedir para todo mundo deixar os microfones desligados. E aí... Carminha, eu acho que você está em duas telas, não estou entendendo aqui o porquê. Tem uma sua com microfone e outra sem. Depois veja aí, por favor. Talvez você tenha aberto duas telas aí, não sei. Melhorou bastante aqui o áudio. O meu computador, ele não está saindo áudio. Não, tudo bem. Mas eu vou desligar, então, o computador. Não, beleza. É só... Mas ele não está interferindo, não. Tá ok, então... é só porque... se tiver, eu falo com você. Ok? Então, professora Cristina, mais uma vez, então, uma satisfação poder tê-la aqui conosco, né? Seja muito bem-vinda, fique bem à vontade. Esse é um momento de um papo entre amigos, né? Então, temos aqui muitos alunos, né, que são da área não só de odontologia, mas principalmente de odontologia. Então, temos aqui muitos alunos, temos alguns professores, alguns colegas profissionais também. Então, fique bem à vontade. Você está em casa, professora, como a gente brinca aqui no Nordeste, né? Entre, sente-se e fique à vontade. Queridos, obrigada. Agora, eu estou com o microfoninho, queria saber se melhorou o som, queria saber se está bom, e melhorou, ótimo. Eu acho que agora deixamos só o da senhora. Durante a minha apresentação, pode perguntar, fique à vontade, porque eu adoro coisas quando elas ficam mais interativas, tá? Eu queria que alguém que falasse aqui, sim, quem me conhece? Eu quero saber, quem me conhece já? E vou começar a me apresentar, e eu me sinto muito honrada de estar aqui num evento acadêmico, porque é uma iniciativa maravilhosa que vocês tiveram, e fiquei pensando hoje com os meus botões que realmente o mundo mudou, e a pandemia, embora não fosse desejável, ela traz mudanças. É um remeleixo no mundo, e a gente começa a pensar em outras soluções. Uma das soluções, eu estou aqui falando com vocês, né? Inimaginável. E me sinto muito honrada de estar aqui no mundo acadêmico novamente, e brevemente a minha história, assim, eu tenho mestrado em microbiologia, trabalhei com resposta imune à doença periodontal na iniciação científica, no mestrado, fui professora de micro, imunoparasito e depois pério e clínica integrada. E depois passei uma temporada só dentista, cuidando das crianças, e surgindo a oportunidade do mundo online, aqui estou. E nesse convite de odontologia hospitalar, eu preciso dizer que, ufa, por 4 ou 5 anos, não sei, eu fui a professora que levava os estagiários para um estágio em odontologia hospitalar no Hospital do Câncer local aqui, o que talvez me qualifique a entender melhor o que eu vou falar hoje. E do tema de hoje,
eu vou falar sobre, será que tem interferência o paciente estar internado com doença periodontal e com Covid-19? Então, esta é a conversa que eu trouxe hoje. Para quem não conhece os meus canais, hoje eu me faço professora nas redes sociais, então tenho o canal Periodiária no YouTube, no Facebook e no Instagram. Instagram é @perio_diária, e eu falo dessa periodontia de todos os dias. E não falo da periodontia cirúrgica, mas dessa pério linda, maravilhosa e transformadora. E dentro de um contexto de odontologia hospitalar, sim, 100% das pessoas precisam de periodontia. Então, estou aqui para trazer essa conversa sobre, será que a odontologia, será que isso tem, será que paciente com doença periodontal tem alguma coisa a ver? Eu trouxe uma breve explanação e talvez uma instigação. Eu aceito a participação de vocês, como já falei, e depois a gente abre para perguntas, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, colocar minha sequência de slides e vou começar a falar aquilo que eu trouxe para conversar com vocês, tá? A Professora, só será que pacientes com doença periodontal internados com Covid-19 tem problema? Há problema isso? Isso é problema para as pessoas? E, enfim, eu queria muito consegue me escutar? encontrar algum artigo para falar assim, pessoal, quem tem doença periodontal tem maior risco de ter Covid-19. Como muitos já me perguntaram, mas eu não posso afirmar isso cientificamente. Isso não é uma verdade científica ainda, mas ela pode vir a ser e ela tem tudo a ver. E numa frase popular, a gente vai comendo pelas beiradas e no fim a gente vai chegar à conclusão que a odontologia hospitalar é super importante a partir de um estudo que chegou, porque numa dessas inúmeras lives, eu ouvi falar que Professora Cris, ela tem uma relação de simbiose com o vírus SARS-CoV-2. Só para esclarecer que Covid-19, de coronavíride, Covid é o nome da doença. Doença é aquilo que tem sintomas, sinal, sintoma, febre, diarreia, problema respiratório, doença. Mas o nome do vírus é SARS, de síndrome respiratória aguda grave, COVID, coronavírus, tipo 2, porque já teve um. E teve outros coronavírus de diferentes magnitudes, nenhum tão mundial como esse, mas já teve. Então, quando a gente falar no nome do vírus, é o SARS-CoV-2. E isso daqui não é um artigo publicado ainda. Existe imagina, rede social de artigo científico, mas só para dizer que essa cutucação é um preâmbulo, isso não está publicado, isso daqui é como se fosse uma rede social de artigo científico, onde a pessoa que queira publicar um trabalho ou um projeto, ela coloca e deixa a apreciação das pessoas, vai desenvolvendo seu trabalho e manda para a publicação. As pessoas podem avaliar, analisar, não está publicado ainda, mas o autor colocou. E a conversa dele é assim, ó, que a SARS-CoV-2, que é o vírus que causa o coronavírus, ele permite que as bactérias anaeróbias, como a Prevotella tem na doença periodontal, né? Então, permite que bactérias anaeróbias colonizem pulmões, disruptando a homeostase e causando sintomas, e coágulos, problemas arteriais, problemas respiratórios, enfim, está dizendo que o vírus permite que bactérias anaeróbias colonizem os pulmões. E olha só, aqui no corpo do artigo ele começa a falar que o SARS-CoV-2 permite bactérias anaeróbicas, como, por exemplo, Prevotella, Veillonella, Capnocitofaga, Fusobacterium, Oribacterium e Bacteroides, colonizem os pulmões, disruptando a homeostase. E estas bactérias estão implicadas na tempestade de citocinas, que é o maior problema que acaba causando.
Opa, eu estou tentando sair daqui do compartilhamento de tela, só um pouquinho. Eu só queria saber, assim, vocês estão... Tá audível? Tá perceptível? A única coisa que eu acho menos bom de compartilhar a tela é que eu não vejo comentário nenhum, tá? Enquanto... Tentar ok, o professor. compartilhamento de tela. É só por isso. Parece que eu estou falando sozinha, mas depois eu já volto, tá? Então, eu vou voltar aqui para a minha apresentação. E vamos falar do tal da tempestade de citocinas. Então, vamos lá. E a partir do momento... Professora, você está conseguindo escutar? O autor colocou essa pesquisa, eu trouxe, então, algumas reflexões. E ele ainda continua assim, olha só o que esse autor fala. E que esta infecção secundária por anaeróbios, Prevotella, Capnocitofaga, Fusobacterium, já vou falar dessa bicharada, tá? Que esta infecção secundária, porque ele está falando que a infecção primária é o SARS-CoV, infecção, que não é doença, tá? Doença é sintoma, que é o COVID-19. A infecção com o vírus vai permitir uma infecção, facilita a infecção dos pulmões por essas bactérias. E essa infecção bacteriana por anaeróbios prova ser uma ocorrência comum nos pacientes com COVID-19, com doenças, sintomas, né? E antibióticos específicos para anaeróbios, como doxiciclina e metronidazol, podem estar no regime de tratamento para suplementar a azitromicina sendo utilizada correntemente. Pessoal, vocês já pararam para pensar que não é esquisito que usar azitromicina melhora pacientes com COVID-19? Eu estava pensando aqui com os meus botões, mas como eu não sou médica, eu fiquei bem quietinha. Mas eu fiquei pensando assim, é engraçado, né? Porque é uma infecção viral, mas eles estão dando um remédio para lúpus, artrite reumatoide, e azitromicina, que é um bactericida, na verdade não é nem bactericida, é um bacteriostático para bactérias anaeróbias. A gente usa azitromicina para doença periodontal. E eu estava bem pensando nisso. E esta é a reflexão que esse autor coloca. Este artigo é um artigo em andamento, ele ainda tem algumas falhas, ele colocou isso para análise, e eu trouxe isso porque foi a melhor relação das bactérias bucais com complicações de COVID-19, que foi o tema que pediram. E ele está dizendo, e na verdade isso daqui é uma análise genética molecular, e ele conduz essa análise com PCR, que é a amplificação de DNA viral, e consegue comprovar que existem relações, e na discussão ele começa a falar isso. Mas não faz sentido, se isso for verdade, isso ainda não tem robustez científica, mas é uma reflexão para a gente pensar, que o vírus permite isso. Agora, nessa sequência, eu trouxe uma coisa bem didática para vocês entenderem como é que isso funciona, porque eu penso que não tem nada mais chato do que ficar ouvindo artigos científicos sem a real compreensão disso. Enfim, aqui eu trouxe o entendimento do que acontece no periodonto. Para começar, vamos pensar que o indivíduo que tenha, não precisa nem ter doença periodontal, tá? Mas ele tem biofilme maduro. Então, aqui estão as bactérias, e nesse espaço chamado sulco gengival, que é o espaço entre o dente e a gengiva, a gente tem aqui o biofilme dental, que não se chama mais placa bacteriana, porque biofilme dental é a estrutura dos biofilmes. Placa bacteriana é quando eles faziam só corte microscópio, que era corte mesmo. Hoje existem outras maneiras de conseguir ver, inclusive entender esse biofilme dental em movimento, com as bactérias viáveis. Então, na verdade, isso daqui parece assim, aquele lodo que fica em cima da pia, ou quando você tem um aquário, fica aquele lodo nadando. Isso é biofilme. Biofilme é uma estrutura de bactérias e polímeros extracelulares que está presente em toda a superfície dura. E isso começou a ser estudado em cascos de navio.
porque eles estavam estudando a velocidade ou desempenho dos cascos de navio, e eles descobriram que tinha uma coisa que atrapalhava, que era o biofilme. Até descobrirem que biofilme é uma coisa que existe em toda superfície dura, inclusive casco de navio, vaso sanitário, lodo de pia, balde molhado, que fica um tempão com o balde cheio d'água que você não tira, fica com lodo, e dente, que fica dentro de saliva. E, então, biofilme dental é uma estrutura que protege as bactérias. Pode fazer bochecho do que for, que não elimina. E no periodiário eu gosto muito de falar sobre analogias didáticas. Quando o paciente vem e fala assim, ai, doutora, não tem um bochecho que melhora? Qual que é a melhor pasta? Qual é o melhor bochecho? Aí eu devolvo a pergunta falando assim, então, paciente, qual que é o melhor produto para limpar vaso sanitário sem passar o esfregão? Qual que é o melhor produto para você lavar a pia sem esfregar? Qual que é o melhor produto para você lavar a calçada sem esfregar? Tem? Então, dente também não tem, porque tem que esfregar. Pronto. Agora, você quer comprar um melhor, mais perfumado? Tem, tudo tem. Melhor capacidade bactericida, maior capacidade de remoção, tudo tem. Mas biofilme precisam ser friccionados, precisam de remoção mecânica. E se a gente começar a olhar mais para dentro desse biofilme, a gente tem isso aqui. Então, olha só. Isso daqui seria a superfície dentária, e aqui em azulzinho seriam aglutininas, seriam proteínas onde as bactérias pudessem se aderir. Esses bracinhos representam os receptores, ou seja, bactéria não gruda porque tem super bonder ou cola, tem receptor. Vocês podem ver que tem um receptor redondinho, tem um quadradinho, tem os receptores. E isso mesmo, na superfície, fez a melhor profilaxia, escovou os dentes, tá lisinho, começa a ter a película adquirida, e primeiro, olha, streptococcus de várias subespécies do grupo mutans e de outros estão aqui, porque os cocos gram-positivos, eles são os primeiros a colonizar. Eles colonizam, e vocês já vão entender por que eu estou falando isso, tá? E secundariamente, começam a chegar outras bactérias. Por exemplo, ó, secundariamente, as espécies de Actinomyces, aqui estão as outras menos importantes, mas assim, depois que começa a ter uma agregação, isso demora semanas. Vai ter uma bactéria muito importante, que ela é grande e comprida, que é o Fusobacterium. Olha só, o Fusobacterium está dentro daquela lista de que aquele autor falou que estas bactérias anaeróbias facilitam, que o SARS-CoV facilita a entrada dessas bactérias nos pulmões. Só que para começar a chegar neste nível, começa a chegar somente quando as bactérias estão maduras, quando elas ficam antigas. E depois, por fim, depois de aproximadamente 21 dias, começam a chegar as bactérias anaeróbias gram-negativas, que elas demoram para colonizar. Porque não é tão fácil para uma bactéria gram-negativa periodontopatogênica se instalar, não é fácil não. Precisa primeiro ter todas essas camadinhas para elas conseguirem se aderir. Porque, ó, não dá para uma se aderir aqui direto embaixo. Precisa ter uma camada de Streptococcus, precisa ter uma camada de outras bactérias, precisa ter uma camada de Fusobacterium. E os Fusobacterium são as bactérias, quando a gente olha na microscopia, parece aquela formação espiga de milho, porque tudo gruda nele. Então, o macarrãozinho onde está tudo coladinho é o Fusobacterium. E ali, olha, Porphyromonas gingivalis, a Prevotella intermédia, que ele está falando que as bactérias se aderem e que o SARS-CoV-2 pode facilitar a entrada deles. O que eu quero mostrar com tudo isso é que todas essas bactérias anaeróbias moram nesse tal de biofilme dental complexo. E não é um biofilme dental novo, formado hoje, do indivíduo que escova muito bem os dentes. Ele é complexo. E o que começa a acontecer é que estas bactérias, quando elas são gram-negativas, elas causam muita inflamação. Por quê? Porque as próprias bactérias gram-negativas, no corpinho delas, elas têm uma estrutura chamada lipopolissacarídeo, LPS. E esta bactéria gram-negativa, que são do biofilme maduro, da placa antiga, potencialmente causadora de periodontopatógenos, do indivíduo que foi lá, não vai para o dentista, foi internado por SARS-CoV-2, e a gente está se perguntando, será que isso vai ter consequência? E
enfim, no corpinho dela tem uma coisa chamada endotoxina, porque faz parte do corpinho dela, da roupinha dela. Viva ou morta, ela tem endotoxina ou lipopolissacarídeo ou LPS. E isso aqui, ele acaba causando uma grande ativação de monócitos e macrófagos, que são os inflamatórios, e eu diria, numa analogia, que lipopolissacarídeo é fogo que dispara a inflamação. Então, vamos fazer assim uma analogia que inflamação é fogo, para queimar, para botar fogo nas bactérias, é sinal que tem problema. O corpo está querendo fazer uma defesa. E quando tem bactéria gram-negativa e tem lipopolissacarídeo, ativa células de defesa, como, por exemplo, monócitos e macrófagos. Monócito é o nome de quando está na circulação sanguínea. Macrófago é o nome de quando está nos tecidos. E isso libera um monte de mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios causam inflamação. E seria mais ou menos como a gente pensar que inflamação é um incêndio, porque dá uma inflamação aqui, citocina inflamatória aqui, 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 um foguinho aqui, um foguinho aqui, um foguinho aqui. Se a pessoa tem muita inflamação, dá inflamação no corpo todo, porque inflamação é resposta de defesa, é como se o corpo quisesse tocar fogo para eliminar as bactérias. Conto essas analogias didáticas para facilitar o entendimento, tá? E o paralelo que isso tem com o Covid-19 é porque se sabe já muito claramente que a gente tem uma coisa chamada tempestade de citocinas. E aqui está já está num journal, já está muito claro na literatura que o SARS-CoV, que é o vírus do coronavírus, do Covid-19, ele faz uma tempestade de citocinas. Como assim? A presença dessa bactéria, do vírus, do SARS-CoV, ele ativa as células de defesa e ele desencadeia a liberação de uma série de citocinas inflamatórias. Agora eu vou dar um nominho delas, não precisa decorar esses nomes, tá? Mas, por exemplo, interferon, e interferon ativa células natural killers, e a função deles liberarem citocinas é porque as citocinas seriam como assim, são cartinhas que circulam na corrente sanguínea. É um jeito do corpo avisar o resto do corpo que está tendo fogo em algum lugar. E assim o corpo libera cartinhas na corrente sanguínea, que são citocinas inflamatórias, mediadores inflamatórios, entre eles interferon, ou interleucina 1, interleucina 2, interleucina 4, no SARS-CoV aqui interleucina 1, 6, 8, interleucina, porque é uma conversa entre os leucócitos, por isso que chama interleucina. Libera tudo isso, e fator de necrose tumoral beta, e tudo isso começa a liberar. Isso daqui é a resposta imune do hospedeiro ao coronavírus, e é isso que o autor está dizendo, que pode ser que estas bactérias, esse monte de bactérias aqui, gram-negativas, como eu mostrei aqui, que são as gram-negativas as últimas, que eu mostrei aqui que todas essas gram-negativas têm lipopolissacarídeo, que são inflamatórias, se elas estiverem nos pulmões, elas podem aumentar esta tempestade inflamatória que está relacionada com febre, tosse seca, dispneia, diarreia. Por quê? Porque são os lugares aonde o vírus se instala. Mas não é, por exemplo, quando a gente tem uma infecção viral, uma gripe, uma virose, a febre não é o vírus que está causando. A tosse não é o vírus que está causando. O vírus está ativando a nossa resposta imunológica e a nossa resposta imunológica está respondendo com febre, com aumento de temperatura, porque no aumento de temperatura nós temos uma melhor resposta das células imunológicas. Não deixa de ser uma defesa. O problema é que quando o indivíduo tem Covid-19, a gente tem uma tempestade de citocinas. Tem um monte de citocinas todas liberadas de uma vez. Não tem estudo científico ainda sobre doença periodontal e coronavírus, ainda, mas me faz pensar que aquele indivíduo que está acamado, que pegou coronavírus, foi para o hospital
E se no hospital não tiver atendimento odontológico hospitalar, ele vai ter uma grande quantidade de bactérias anaeróbias na boca, ele vai ter bactérias anaeróbias, e se ele precisar ser entubado, a intubação vai esbarrar nessas bactérias anaeróbias, e ele já tem o coronavírus, que supostamente vai facilitar a entrada dessas bactérias anaeróbias super inflamatórias nos pulmões, e vai piorar esta tempestade de citocinas. Na doença periodontal, nós já temos uma grande liberação de citocinas inflamatórias. E aí vai ter a tempestade de citocinas própria do coronavírus, mas não é o coronavírus. O coronavírus, o SARS-CoV-2, ativa uma resposta imunológica intensa e tudo junto. E o que é que isso tem como paralelo o diabético? O diabético é um ser que, toda vez que ele entra em hiperglicemia, ele faz estresse oxidativo, que por uma série de coisas vai acabar causando uma ativação da resposta inflamatória e também uma grande liberação de citocinas inflamatórias. O hipertenso está dentro da categoria de doenças cardiovasculares, que é uma doença inflamatória, que pela inflamação acaba liberada pela corrente sanguínea, por outros mediadores inflamatórios, causa uma alteração endotelial, ou seja, o endotélio normalzinho vai ter uma coisa diferente que facilita a adesão de placas a formação de placas de ateroma por conta da inflamação. Já li alguma coisa que também a hipertensão aumenta os receptores para o SARS-CoV. Mas olha, tô aqui para dizer que tudo vira farinha do mesmo saco. Por quê? A hipertensão é inflamatória, o diabetes é inflamatório, a doença periodontal é inflamatória, e ainda acho um preâmbulo de um artigo falando que o SARS-CoV-2 aumenta a possibilidade dessas bactérias entrarem no pulmão. E que, com tudo isso, dentro daquilo que é a patogênese da doença periodontal, a gente tem bactéria que vai causar resposta inflamatória, desafio microbiano por LPS, faz uma resposta inflamatória, libera um monte de citocina ou interleucina, e isso muda o metabolismo do tecido conjuntivo, tecido ósseo. Isso me faz pensar que, se o indivíduo entrar no hospital com doença periodontal, esta doença periodontal, por ela ser inflamatória por si mesma, ela vai piorar a tempestade de citocina que ele vai ter. E que talvez não em tamanha magnitude como um diabético ou hipertenso, mas vai. E que me faz pensar que aquele indivíduo que está internado com coronavírus, com Covid-19, doente, com uma tempestade de citocinas, ele talvez saia com os dentes moles. Talvez ele saia com uma doença periodontal piorada. E nisso, eu quero ouvir as dúvidas de vocês, mas eu encerro esse pequeno preâmbulo dizendo assim: olha o importante papel da odontologia hospitalar frente ao Covid-19, porque esta simples, que não é nem tão simples, né? Mas esta importantíssima ação de ter uma equipe de saúde bucal, ou a equipe home care que cuida dos indivíduos em casa, vai estar fazendo uma coisa super importante. E olhando isso daqui, a gente olha com olhos aqui. Olha aqui, eles desorganizando mecanicamente aquele biofilme que pode estar sendo carreado para os pulmões em algum momento de intubação necessária, e o paciente pode vir a ter uma piora da sua tempestade de citocinas por carregar um monte de bactéria gram-negativa super inflamatória para os pulmões. E que tanto melhor se o indivíduo tiver uma excelente situação de saúde bucal, que pode ser que ele não tenha, então, tantas bactérias carreadas para os seus pulmões e ele venha a ter um desfecho melhor. Eu ouvi falar, mas não achei esses artigos, que falam sobre uma relação de simbiose entre porfiromonas e o SARS-CoV-2. E essa relação de simbiose seria mais ou menos dizer que a simbiose, o vírus, ele acaba entrando dentro das bactérias,
facilitando a sua replicação viral ali dentro. Então, eu tô aqui para ouvir, gostaria de ouvir as dúvidas, os comentários, que acho que dúvida e comentário é a parte mais legal da fala, né? Eu até queria saber, ó, terminei certinho na hora, se eu tenho tempo ou se a gente deixa a doutora Sara falar e depois eu respondo as perguntas. Professora, consegue me escutar? Tive questionamentos nesse momento, professores. Consegue me escutar, professora? Professora, consegue escutar? Sim, agora sim. Pronto. A gente estava tentando antes avisar algumas coisas e acho que estava com o microfone, devia estar baixo alguma coisa. É o seguinte, o meu microfone, ele só fala, mas ele não escuta, é só por isso, tá? Ah, então. Tá ótimo. Agora tirei. Muito bem, então assim, primeiramente vou parabenizar, né? Foi uma palestra muito didática, adorei os exemplos. Eu gosto muito também nas minhas aulas de elencar e colocar, né, esses exemplos para facilitar o aprendizado dos alunos. Então, desde já, né, todo mundo aqui também elogiando bastante essa sua forma tão simples de abordar um tema que normalmente muita gente acha complexo, né? Porque justamente aquelas disciplinas básicas a gente normalmente não se dedica tanto, a gente não liga tanto para anatomia, microbiologia, bioquímica, e aí quando chega depois na parte profissional fica com essa carência. E aí a gente conseguir escutar de forma tão simples, no sentido de dizer assim, de tão acessível, né? Na verdade não é simples, tão acessível como a senhora colocou, realmente é muito bacana, né? O pessoal ressaltando aqui a importância, né, dessa relação na odontologia hospitalar e no biofilme, né? Tem também aqui muitos fãs já da senhora, muitos que acompanham seus canais, então já veio aí com torcida organizada também para a palestra, né? Mas deixa eu ver aqui se alguém tem mais alguma pergunta em si. Na verdade, a maior parte aqui foram só de elogios, né, de observações, ressaltando essa condição de que os exemplos foram bem didáticos. Professor, Oi, eu acho que a doutora diga, Carmen. Sara devia iniciar e no final Isso. a gente A abrir gente as faz esse perguntas. apanhado. Né, professora Perfeito. Cris? Pode ser? Sim, pode. Joia. Ok. Sara, já. Oi, Sara. Sara? Eu acho que a bichinha foi lanchar. Será? Ela tá, acho que um Contacta aí. zumbi. Contacta aí, por favor. Vamos cara. ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar em Contacta ela aí contato. pelo WhatsApp. Ela está com tantas funções, na verdade, que realmente está tendo tempo de tomar água. Deixa eu ir falando aí, aqui. Eu sou pode, professora, claro. vou ir falando, tá? Mas eu quero a Vamos. participação de vocês. Quantos de vocês já tiveram alguma experiência em hospital? Fala eu. E aí, pessoal? Tem aqui já uns 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deve ter bastante gente aqui, professora. E hoje, outra nós estamos agora aqui com 151 pessoas assistindo, então tem bastante gente aqui com essa experiência. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém que vai para o hospital já parou para se perguntar se não é ruim que a gente não consiga tirar todo o cálculo? A gente vai lá no hospital, não dá para a não ser que vocês façam raspagem, mas na verdade tem aí uma dúzia de leito para escovar e olha lá, né? Isso é trabalhoso. Alguém já parou para se perguntar, e aí, o que a gente faz? Qual é o problema do cálculo? Professora, eu vou tecer aqui um comentário, né? O André Ricardo está dizendo que já aconteceu com ele. Eu vou relatar aqui uma experiência pessoal, porque meu pai, pouco antes dele acabar falecendo, né, ele acabou ficando alguns dias na UTI, na verdade uma UTI de preparação para o ato cirúrgico que ele teve,
né? Ele tinha um tumor bem desenvolvido de pleura, tumor solitário de pleura, e aí acabou tendo que fazer um preparatório de UTI para poder fazer a cirurgia. E aí, um dos dias que eu estava lá acompanhando ele, cuidando, tinha uma senhora num outro leito ao lado. Eu sempre gosto de citar esse exemplo nas minhas aulas de odonto hospitalar, principalmente por esse lado humanístico da coisa. E ela me viu escovando os dentes do meu pai, e ela olhou assim e disse: mas que beleza. Como eu queria um momento desse para mim. E aí eu achei, porque como ela já estava internada na UTI, haviam 100 dias na época, eu achei que era porque, assim, na verdade ela não recebia muitas visitas. Eu achei que era, na verdade, a companhia do filho que estava ali do pai, cuidando do pai. E aí eu disse: mas a senhora vai receber visitas também, o pessoal vem aqui visitar. Ela fez: não, as visitas às vezes vêm, mas desde que eu cheguei aqui, ninguém nunca escovou meus dentes. E eu estou morrendo de saudade, querendo aqui com a boca agoniada aqui, eu peço, e o pessoal de enfermagem não pode fazer, porque ele disse que se não tiver na prescrição, não pode fazer nenhum ato que seja daquilo ali. E eu estou aqui há mais de 100 dias no hospital, estou há 100 dias dentro aqui da UTI e ninguém escova meus dentes. Então você vê que é uma coisa que é muito cotidiana. A Carminha, que ela trabalha no Hospital do Coração, é um dos hospitais que hoje tem esse serviço já instalado, né? Outros hospitais têm alguns profissionais em algumas alas que atuam aqui no estado, mas o hospital que tem assim um padrão de que todos os pacientes são avaliados e acompanhados pela odontologia hospitalar é o Hospital do Coração. E aí você vê como faz falta, né? Essas coisas que às vezes para a gente é simples, mas para o paciente mesmo ele tem essa percepção da necessidade da higiene oral. Não é só aquele cuidado rápido, o banho, mas deixa a boca sem cuidado. Exatamente. E vocês encontram dificuldade em conseguir implantar esse tipo de serviço? Isso é uma briga aí? Responde aí, Carminha, você que está nessa lida diariamente, fala um pouco aí. Estou atrás da Sarinha aqui. Ah, tá. Estou procurando ela. Mas qual foi a pergunta? A dificuldade professora? Olha, infelizmente, como a gente não tem ainda uma verba certa para a odontologia hospitalar, a maior dificuldade e nem está regulamentado pelos convênios, né? Para esse fim. Então, assim, hoje a gente já consegue um código no SUS. Então, quem está nos hospitais públicos já consegue implantar a odontologia hospitalar. Já é um grande avanço. Porém, nos hospitais particulares, que é o meu caso, por exemplo, eu sou a coordenadora do Hospital do Coração, do estado de Alagoas. E eles precisavam de uma profissional e contratou. Mas, assim, ainda é muito complicado, não só a nível Nordeste, e sim em todo o país. Mas o que a gente tem que parar para pensar é a gente estar pronto para isso para o dia que for necessário. E como, o que eu posso dizer, formadora de opinião no Peridiária, eu falo, agora eu vou carregar a bandeira de vocês, vou falar mais, tá? Porque as pessoas perguntam, se pergunta eu respondo, mas parando para pensar melhor, se isso começa a partir de uma divulgação como... porque as pessoas perguntam como é que fica quando fica internado, e a gente sabe quando a pessoa vai passar por uma cirurgia eletiva, a pessoa sabe. Se a gente puder também conversar com os pacientes para que eles passem pelo dentista para um procedimento eletivo antes, para ele fazer uma profilaxia antes do internamento, que ele saiba, já é um caminho. Porque às vezes o paciente não sabe nem isso, né? E a outra coisa é divulgar. Pode falar. É verdade, realmente, o paciente
Na verdade, a gente ainda precisa se educar muito na parte de higiene oral, né? A gente acaba deixando de forma muito secundária e... olha aí, professora Sara. Voltei! Muito bem, Sara. Cada segundo eu Desculpa, aproveito para tomar uma aguinha. nem me fale. Ó, fiquei sem bateria, não achei que ia acontecer, porque minha bateria estava até com a carga boa, mas eu tive que correr atrás de um carregador. Perdão a Tranquilo. todos. Agora eu tenho que ficar segurando o telefone. Super amadora, bem longe da doutora Cristina. Você estava conversando alguma coisa com ela? Em que cenário que eu estou agora da live? Então, ela fez essa apresentação, a gente falou dessa dificuldade, né, que existe hoje nos hospitais em relação ao acolhimento da odontologia hospitalar e que essas doenças todas, né, doenças periodontais, dessas bactérias que se aderem a esse biofilme, enfim, elas acabam atrapalhando ainda, né, mais ainda a recuperação desses pacientes e principalmente esse paciente que hoje está aí com o COVID, que apesar de ter um quadro viral, nós temos uma série de outras bactérias que acabam se associando a isso e que aí geram essa cascata, né, do processo inflamatório que agrava mais ainda o estado desse paciente. Isso. Então, vou fazer minhas considerações, não sei quanto tempo, né? A gente ainda tem de live. Fique à vontade. A vantagem, professora, desse sistema aqui no MITS é que a gente não tem uma delimitação de tempo tão grande quanto a gente às vezes tem no Instagram, quanto tem no Instagram. Um momentozinho Okay. tão pequeno. Fique à vontade para dar sua explanação e conversar. Se quiser fazer também como um bate-papo, fique bem à vontade, como a gente disse, esteja em casa, e aí acho que todos agora Entre e fique à vontade, né? Entre e fique à vontade. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? A Carminha me convidou, eu fiquei muito lisonjeada. Infelizmente, eu não consigo, por eu estar trabalhando 14, 16, às vezes 18 horas por dia, eu não consigo preparar uma aula, então peço desculpa formalmente, porque eu sei que vocês estão aí no Congresso de Odontologia, e para mim é uma honra. Eu sou das profissionais da área de saúde que comunga de equipe multidisciplinar, ninguém pode trabalhar sozinho, e acho, professor Henrique, que a categoria médica, eu posso responder pela minha, ela ainda não tem a real dimensão e a real compreensão do que é odontologia, né? De repente, poderiam ser duas faculdades vistas de maneira integrada, porque dentro de uma análise de anamnese e até de propedêutica, em algumas patologias, a gente deveria começar, inclusive, pela cavidade oral, e muitas vezes o médico ignora ou negligencia isso, ou o que é pior, não pede ajuda devida ao profissional da área de vocês. Então, parabéns à professora doutora Cristina, uma aula brilhante, de um nível de excelência, de conhecimento. O que ela traz é o que realmente um profissional da área de saúde, médica, de odontologia, de enfermagem, deve conhecer, porque não adianta a gente querer acelerar o processo de conhecimento na terapêutica quando a gente não domina o básico, porque toda terapêutica ela só vai fazer sentido se a gente entender do mínimo que é a patogenia. Então, eu fico muito feliz com o nível de excelência que a professora trouxe e que a sala de bate-papo esteja tão cheia. Realmente, eu vi um comentário, é um eufemismo dizer que foi maravilhosa. Foi maravilhosa a sua aula, eu mergulhei desde o meu primeiro ano de faculdade. Eu sou uma grande apaixonada, fui monitora de histologia, embriologia, patologia, e a vontade era ficar ali, queria fazer tudo, da medicina legal a infecto. A infectologia é esse mundo avatar, né? Junto da imuno, que a professora também colocou, e para mim não é nada assustador, não é uma doença hematológica, tem alguns equívocos, alguns erros crassos que a comunidade médica, inclusive, vem fazendo, então eu vou fazer um panorama geral até adentrar na questão da odontologia hospitalar. Esse efeito manada da rede social é uma coisa que me preocupa,
e a escassez do conhecimento científico da comunidade médica, e eu posso falar da minha área, né, não da parte de vocês odontólogos, me causa um certo pânico. Eu não fico com pânico da pandemia, mas sim de uma certa ignorância em não reconhecer até a metodologia científica, coisa que a faculdade prepara a gente com o mínimo de bom senso e de cunho de julgamento para ler um artigo científico, e esse efeito manada atrapalha mais, principalmente porque o médico está ali diante de um paciente prescrevendo ou tomando uma conduta inadequada, baseada em ausência de evidência científica. Tudo que a professora trouxe faz parte da patogenia básica de várias doenças infecto-contagiosas. Então, lipopolissacarídeo, LPS de um gram negativo, é um protótipo, né, como ela bem colocou, de ativação de mediadores inflamatórios, e você não precisa ter a bactéria inteira. Eita, acho que caiu aqui o sinal da Sara ou a bateria, talvez. Mas vamos... Carminha, por favor, tenta ver com ela aí o que aconteceu para ela voltar. Professora Cristina, se quiser ir fazendo algum comentário. Seu microfone. Oi, pode falar, professora. Então, eu que sou professora mesmo, né? Deu o microfone para mim, eu vou falar. Então, por um tempo... Fica à vontade. Eu também ficava me perguntando, a gente está escovando os dentes do paciente no hospital, mas o que a gente faz com o cálculo? Até que apareceu um artigo científico, uma pesquisa, e nessa pesquisa eles só passavam jato de bicarbonato sobre cálculo. Pronto, só. E foram investigar os parâmetros, principalmente sangramento à sondagem, que é o nosso padrão para saber a resposta inflamatória. E eles chegaram à conclusão que só jato de bicarbonato, sim, diminui muito o sangramento à sondagem, que é o efeito inflamatório. E, obviamente, não é isso que a gente vai fazer como tratamento, mas isso mostra que o importante é desorganizar o biofilme. E que, quando a gente estava no hospital, nós tínhamos um protocolo de aplicação de clorexidina. Hoje eu penso com muita parcimônia na clorexidina por conta do efeito de pensar que é a clorexidina que está fazendo efeito. Pode usar, mas tem que entender, a clorexidina é um adjuvante. É você conseguir passar um detergente melhor, um produto de limpeza melhor, mas o que limpa mesmo é a fricção mecânica, a remoção mecânica. Ô, professora. Oi. Professora, só um comentário quanto a isso. Uma das coisas que já foi observada em alguns estudos aqui, né, não sei se exatamente assim, como a gente está falando agora, tudo é novo, né, na verdade a gente tem muito achismo ainda, né, para virar realmente ciência, mas que o vírus ele não tem, principalmente aqui, né, como a gente está falando agora no caso das doenças, né, relacionadas à Covid, então ele não tem vamos dizer, uma sensibilidade tão grande à clorexidina. A clorexidina não faz tanto efeito sobre ele. E aí, uma das coisas que tem me preocupado bastante, como a Sara estava colocando, é esse efeito manada nas fake news e publicações sem consultar veracidade nenhuma, é que hoje tem mandado as pessoas o tempo todo estarem fazendo gargarejos, bochechos com água oxigenada e com bicarbonato. E a gente já sabe de longo tempo que a água oxigenada ela não é uma atividade cancerígena, mas ela é coadjuvante no processo. Então, quando você agrega ela, você pode acabar tendo outros problemas adversos relacionados a isso. O que é que a senhora poderia me dizer a respeito disso aí também, professora? Eu acho que agora é o momento da gente esperar as pesquisas surgirem, porque a clorexidina tem um efeito virucida, sim, mas cadê essa pesquisa, né? E o peróxido, ele é um oxidante muito forte
E a gente usa peróxido da odontologia, né, nos clareamentos, e não é um uso eventual. Então, eu acho sensato a consideração de talvez usar os dois por enquanto, até que se ache até que se tenha certezas científicas. Eu acho que a clorexidina funciona assim, porque a clorexidina, ele tem uma ação oxidante e o coronavírus é um vírus muito fácil de ser eliminado, porque ele tem envelope lipídico, ele não é tão difícil de ser inativado. Ele tem uma facilidade de transmissão e sobrevivência, o que não significa que ele não seja degradado, né? A gente não anda com spray de clorexidina por aí, não anda com um desinfetante por aí, mas até que não se tenha certeza disso, o uso caseiro tem que ser desencorajado. Acho que não é isso que vai causar. Tem que lavar as mãos, tem que usar máscara, mas não é para usar rotineiramente em casa, né? E... Isso, tem muita gente, inclusive, aí já aproveitando também até um pouco dessa parte da pério, que usa diariamente os enxaguatórios bucais como meio. Exatamente. Sara conseguiu voltar, parece que conseguiu voltar aqui. Voltei. Muito bem, você está indo e voltando, mas sempre agora eu botei para carregar. Muito bem. Peraí, Leandro, tire o seu vídeo, Leandro. Botei para carregar na fonte, espero que carregue. Uhum. Vamos colocar aqui, peraí. Isso. Pode falar, professora Sara. Bom, então, como eu estava falando, um protótipo de CIVD, né, de coagulação intravascular disseminada, é a Neisseria meningitidis, né, o famoso meningococo, que causa meningite, que é apenas o lipopolissacarídeo dele, né, que é uma coisa que pode até se fragmentar da bactéria, pode ativar a cascata de coagulação. E, a depender do consumo dos fatores de coagulação, ao invés de causar trombose, vai causar sangramento, porque trombosou tanto que a pessoa morre sangrando. Daí aquele estereótipo, né, da pessoa ficar totalmente cheia de bolhas, de sufusões hemorrágicas, de equimose, etc. Então, esse poder de ativação que uma bactéria tem, que um vírus tem, que um protozoário tem, como o plasmódio da malária, enfim, de ativar a cascata de coagulação devido à tempestade de citocina, não é um evento novo, não é nenhuma grande descoberta da ciência, né? Eu não sei por que tantas pessoas da área médica, vejam bem, estou falando da minha profissão, estão tão assim assombradas, né? O que me incomoda um pouco, e aí eu faço uma pergunta à professora Cristina e a todos aqui do chat, e dizer que a doença pelo SARS-CoV-2 é uma doença hematológica, é uma doença infecciosa, é uma doença infecto-contagiosa, que tem repercussão em vários órgãos, em vários aparelhos, inclusive na cavidade oral, né, promovendo até deslocamento de bactéria da cavidade oral num momento de intubação, ou seja, vai propiciar essa chegada, esse adentrar de bactérias da parte periodontal do paciente no pulmão, o que não é nenhuma novidade também, né? Outras patologias acontecem, paciente entubado por longo tempo e o paciente com Covid-19 fica entubado muito tempo. E uma pergunta que eu faço a vocês da odontologia hospitalar, nem todos os estados têm, e entrando dentro dos hospitais, é a minoria que tem odontologia hospitalar, primeiro, devido à pouca compreensão do gestor privado, do gestor público, e segundo, a disponibilidade até de profissionais voltados mesmo com a especialidade. Hoje eu vejo que existe um movimento, eu posso estar dando uma opinião ignorante, os senhores me perdoem, um movimento grande da odontologia em buscar esse tipo de, não sei se é uma subespecialização para vocês, mas de certa forma algum tipo de capacitação. E nós, profissionais médicos e de enfermagem, a gente é totalmente ignorante em higiene oral. É totalmente ignorante. A gente precisa se especializar com vocês no dia a dia, dividir essa tarefa. E uma pergunta que eu faço a vocês: se o manejo desse paciente
é tão complicado pelo medo de aerossolizar, como vai ficar a odontologia hospitalar diante da pandemia Covid-19? É uma pergunta que eu faço a vocês, porque eu não sei nos hospitais como que está o trabalho, o dia a dia de vocês, que já era uma coisa que o Brasil estava em atraso, que é a medida mais impactante para prevenir pneumonia adquirida na comunidade, né? Pneumonia associada à ventilação mecânica, PAV, perdão. E eu me pergunto, né? Quando a Carminha me chamou, eu pensei, meu Deus do céu, a gente já tem uma escassez desse recurso fundamental para prevenir PAV. E agora com Covid, que muitos profissionais não querem nem pôr a mão, como vai ficar a odontologia, né? Como vai ser a penetração desse profissional na terapia intensiva, que está cada vez mais restrita o toque com esse paciente. Então, é uma pergunta que eu faço. Eita, tá com algum microfone aí. É uma pergunta que eu faço a vocês. Eu acho que o microfone da Carminha, pronto. E assim, do ponto de vista de patogenia, não tem muito o que eu acrescentar. Não sei se vocês querem que eu aborde algo terapêutico. A doutora Cristina bem falou, né, do macrolídeo, da azitromicina. É uma ação indireta, não é um antimicrobiano de ação antiviral, porque isso acontece. A gente tem alguns quimioterápicos que foram projetados para ser antibióticos e, na verdade, eles têm ação antifúngica, até porque se a gente olhar, né, a filogenética, o reino Monera é a base de tudo isso. Então, a gente comunga de várias coisas semelhantes, né, de fosfolipídio, de alguns açúcares de membrana. Então, muitos antimicrobianos fazem efeito adverso na gente, alguns antifúngicos, e esse cavalo de Troia, eu estou falando cavalo de Troia, me referindo às bactérias da cavidade oral, que podem adentrar no pulmão, que com a entrada do vírus dentro dessas bactérias, que é com certeza uma carga viral e bacteriana dentro do pulmão, né? Então, quando a doutora colocou, o vírus pode até entrar na bactéria, pode não, né? Ele entra, como ela falou. O vírus entra, imagine tudo isso descendo o trato respiratório inferior. Então, dentro do pulmão, a gente vai encontrar dois cenários de tempestade inflamatória, causada pelo SARS-CoV-2 e causada pelas bactérias. Infelizmente, o Brasil tomou uma postura de saúde pública que a gente vai perder muito em publicação médica, em publicação científica, que é a não realização de estudo pós-mortem. Então, os SVOs, os IMLs todos, se não todos, a grande maioria, eles estão com o exame, né, suspenso, devido ao receio da comunidade médica de adquirir a doença, o que não aconteceu na pandemia de 2009, que a gente aprendeu muito com os estudos pós-morte de pacientes com influenza H1N1 suíno. Então, quem dera que a gente pudesse estudar no pulmão das pessoas que evoluírem a óbito, fazer um átomo patológico, fazer imunistoquímica e ver qual a prevalência dessas bactérias, se as miocardites, que é uma prevalência alta de SARS-CoV-2 na Covid-19, aproximadamente 25%, 26% em algumas casuísticas asiáticas tiveram miocardite. Então, assim, é uma doença que tem uma repercussão inflamatória com acometimento bem exuberante, não só hematológico, mas cardíaco. Agora já tem trabalhos falando, né, do comprometimento do sistema nervoso central, que, ao meu ver, não é um padrão de encefalite, mas eu acho que é uma complicação decorrente do sistema hematológico, pelo risco de sangramento, lesão renal, pode ter lesão hepática, então, lesão de musculatura esquelética, causando miosite. Então, a gente tem, na verdade, mais uma doença infecto-contagiosa com repercussão sistêmica, né? Se é que eu posso completar alguma coisa a aula da doutora que tão bem falou. Mas é basicamente isso, o meu comentário médico, e estou aberta aqui à discussão. Doutora Sara, eu vou responder. Você comentou sobre como estão os serviços nos hospitais a respeito da odontologia hospitalar, né? Eu estou vivenciando
um pouquinho a situação do Hospital do Coração. Dá para ouvir bem? Sim, estamos ouvindo bem, Camila. Como o rodízio de técnicos, eles correm muito, sai de um hospital, vai para um outro, né? Assim, e já vão fazendo plantões, e estão sendo muito contaminados. E quem faz a higiene oral são os técnicos. Então, o cirurgião dentista, ele está lá para examinar, avaliar, auxiliar, dar aula, né, para eles, fazer a prática. Mas quem pega no pesado são os técnicos. E da semana passada para cá, a gente teve um aumento muito grande do número de suspeitos e confirmados no hospital. E está tendo está ficando defasado a quantidade de profissionais que estão, como é que a gente diz, que estão na ala da frente, né, dos atendimentos. Então, está ficando um pouco defasado também essa higiene oral. Antes desse aumento dos pacientes, eu tive uma reunião com eles, conversei e disse que não ia ser possível estar entrando em todos os leitos, porque a gente sabe que os EPIs tá escasso, né? E para a gente entrar no leito de um confirmado para um suspeito, a gente não vai poder ir com o mesmo EPI, tem que retirar todo o EPI para entrar no outro leito. Então, a gente fez um acordo que nos Covids eu não iria entrar, a não ser que tivesse alguma anomalia, um sangramento, uma mobilidade dentária, algo mais que eles realmente não resolvem, eu entro. Mas, assim, eu não vou tapar sol com peneira. A situação está ficando mais difícil a cada dia. Primeiro, pela questão dos EPIs, né? Porque como eu adentro na cavidade oral do paciente, vamos dizer assim, eu tenho que me paramentar totalmente segundo a Anvisa, né? Capote impermeável, óculos, máscara, N95. A N95 a gente ainda consegue usar por 7 dias se não umedecer. Mas se de repente eu babar no atendimento ou dar um espirro, vou ter que trocar, né, doutora? Então, assim, está muito complicado só nessa situação dos EPIs e a falta de profissionais, que já está começando a se contaminar bastante e está ficando defasado. Eu queria só fazer uma perguntinha que eu tinha anotado para a senhora esclarecer. Você, né? Que você é tão novinha. Essa infecção, ela é respiratória ou hematológica? Essa seria a primeira, tá? Para você explicar um pouquinho sobre isso, que ainda tem alguns artigos que a gente está lendo como uma infecção respiratória, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho. E no ambiente fechado, o SARS-CoV-2 pode permanecer por um período de até quantas horas? Imaginando um consultório odontológico, o que é que você poderia falar para a gente sobre isso? Tá? Eu vou cutucar um pouquinho. E sobre os aerosóis, que quando a gente usa uma caneta de alta rotação, que sai o jato, né? E a gente sabe que existe uma quantidade grande de infecção na saliva do paciente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação. E também no aço e no plástico, se é verdade que ele fica de 5 a 6 horas. Então, se você puder falar um pouquinho, a gente vai ficar agradecidos. E vamos lá. O professor Henrique vai falar? Não, pode falar, professora. Fique à vontade. Posso responder? Bom. Sua primeira pergunta foi em relação à doença, se ela é respiratória ou hematológica. Como eu estava tentando esclarecer, a doença ela tem uma entrada, uma porta de entrada, o polo cefálico, né? Os orifícios naturais.
Então, o vírus vai adentrar pela mucosa oral, pela mucosa nasal, vai se replicando, porque ele utiliza como uma das portas de entrada ácido ciálico, que embora tenha o nome ácido, é um açúcar, e o ácido ciálico está presente em todas as células humanas. E é por isso que o vírus pode, ao adentrar na célula e replicar e ganhar corrente sanguínea, e nesse momento você pode ter uma viremia, né? Ou de repente com as células apresentadoras de antígeno, que estão tanto nos tecidos quanto no sangue, isso também, de certa forma, promove a entrada de mais vírus dentro do sangue. E aí você tem a viremia, que normalmente costuma acontecer, não é uma regra, mas costuma acontecer quando você tem um momento de calafrio, de frio, associado ou não à febre. Então, o momento da bacteremia, o momento da viremia, da parasitemia, esse momento onde você está disseminando aquele micro-organismo, aquele patógeno. Nessa hora, a doença para de ser exclusivamente respiratória e passa a ser disseminada. Então, o SARS-CoV-2, assim como outros coronavírus, que aí eu tenho vários tipos, que é uma família de vírus causador muito de doença em animais. Desses animais, o principal é o felino. O felino tem muita peritonite, porque como o ácido ciálico está presente em várias células, então ele pode dar doença em qualquer local onde ele consiga. Na hora que ele entra pelo ácido ciálico, ter o RNA dele se replicando ali no citoplasma. Então, o que acontece? Ele pode ser uma doença inicialmente localizada em via aérea superior, que a maioria das vezes vai ser uma doença semelhante ao que a gente chama de IVAS, infecção de via aérea superior, e aí vê esses sintomas de anosmia, diminuição da capacidade do cheiro e do paladar, pode ter obstrução nasal, pode ter sensação de plenitude do ouvido, né? A plenitude do pavilhão auricular. Você pode ter sintomas como odinofagia, ou seja, quadro respiratório. Mas se eventualmente o vírus ganhar uma distribuição sistêmica, ele vai ser uma doença infecciosa disseminada. E aí ele pode ocasionar doença no miocárdio, ele pode ocasionar doença hepática, ele pode ocasionar também uma doença com repercussão hematológica, devido à tempestade de citocina inflamatória, que a doutora já falou muito bem, e essa repercussão não vai ser só no pulmão. Então, eu posso ter um quadro de vasculite cutânea, que seria isso, a manifestação de raste, de lesão na pele. Eu posso ter um evento trombótico numa localização que não tem nada a ver com o trato respiratório superior e inferior. Eu posso ter um êmbolo, porque o sangue todo está inflamado, e a inflamação pode ativar a cascata de coagulação por algumas, como é que eu posso dizer? Por algumas entradas, né? Porque a cascata de coagulação tem mais de uma via de ativação. Então, a doença deixa de ter uma localização restrita ao trato respiratório superior e inferior e passa a ser uma doença sistêmica. Então, você pode, inclusive, ter uma forma de miocardite e não ter a forma do pulmão grave, tá? Ter a insuficiência respiratória e não ter um evento trombótico. Quer dizer, eu posso ter um mix de manifestação clínica conforme a predominância do que eu vou ter de resposta inflamatória. Muito bem. Oi. Perdão, olha, fica entrando ligação o tempo Imagino como deve estar aí. todo. Minha gente, desculpa, é um problema. Isso. O professor Henrique estava falando? Eu vou fazer aqui também umas perguntas, que algumas foram minhas, outras que surgiram depois da live que a gente fez ontem, a respeito de paramentações de EPIs, e que outras que os alunos vêm me fazendo cotidianamente. E aí, gostaria de escutá-las a respeito, né? Uma coisa que a senhora falou aí foi essa questão desses estudos pós-mortem. Eu não sei se você chegou a ver, deve ter visto provavelmente, que estão fazendo um estudo, não lembro agora qual foi o país na Europa, que estavam fazendo esses casos de necrópsia desses pacientes com Covid para poder avaliar melhor, né? Não sei se
No Brasil é que não, professor Que Henrique. foi proibido aqui, né? Tem que fazer o sepultamento rápido, inclusive, sem mexer. Infelizmente. Agora, uma pergunta, né, que eu sempre coloco isso na sala, é o seguinte: a gente, antes de toda essa pandemia, a gente fazia os atendimentos usando alguns EPIs, usando aquela condição e tudo, acreditando que aquilo ali serviria para a gente. E hoje eu vejo muita gente morrendo de medo de tocar no paciente, de voltar a atender, de ter que virar um astronauta quase, né, para poder fazer por conta do Covid. O que a gente fazia antes, então, estava muito errado. Isso agora, como é que vai ser? Como é que é? Porque se antes eu tenho que mudar tanta coisa assim, é porque antes minha proteção realmente estava muito escassa, né? Então eu queria Perfeito. escutar as duas professoras a respeito dessa observação aí. O que é que vocês têm a me dizer? Quem quer falar primeiro? Falei. Eu posso responder do ponto de vista de CCIH. Isso. Olhe que nas minhas capacitações, principalmente para a categoria médica, eu costumo falar que o SARS-CoV-2 ele veio para colocar cada pessoa no seu eixo e se autoavaliar, se autoanalisar quanto às práticas de controle de infecção. E não só controle de infecção hospitalar, mas principalmente profissionais da área de odontologia, de profissionais da área de anestesiologia, que muitas vezes relaxa no uso desse EPI, que fica respirando com a máscara no queixo, e o paciente, dependendo da cirurgia, seja cardiovascular, seja abdominal, e o mesmo patógeno que você está respirando, seja ele SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, influenza, respirando na sala, pode adentrar, inclusive, na cavidade operatória de um paciente. Então, respondendo a sua pergunta de maneira Otorrinos, objetiva, oftalmos também, né? otorrino, oftalmo, profissionais não faziam uso de EPI de maneira adequada. Perdão. Professora, Minha eu vou gente, pedir para entra repetir, é que ligação acho que de fica um chegando minuto. ligação, alguma mensagem, e fica ainda, né, do aplicativo. Não, Olha, tranquilo. paciência. O profissional da odontologia, eu costumo dizer, ele vive num ambiente de aerossol. Aquele consultório que não tiver filtro EPA, não tiver uma pressão negativa, não tiver um escape de troca e renovação de ar, ele está, sim, exposto, tá? Está exposto a um ambiente de aerossol. Por quê? Porque entre um paciente e outro, você precisa esperar aproximadamente 2 horas para decantar. E aí não é o SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, SARS-CoV... Não. É a partícula do aerossol que se formou. Porque a partícula viral, ela estará presente numa gotícula não, perdão, numa partícula de aerossol, que é infinitamente menor do ponto de vista de tamanho do que uma gotícula. A gotícula, ela faz um movimento de parábola à medida que eu falo, que eu canto, que eu tuço, né, que eu espirro, e aquilo dali tende a decantar em poucos minutos ou às vezes até em algumas horas, dependendo também da ventilação do ambiente. Mas vocês, especificamente profissionais de odontologia, vocês aerosolizam o tempo todo. Então, durante todo o atendimento de vocês, se estiverem no consultório apenas com um aparelho split de ar-condicionado, um ACJ, que é um ar-condicionado de caixa, sem que haja um exaustor com filtro EPA, todo o tempo do atendimento de vocês. Vocês deveriam utilizar máscara N95, independente de ser SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, micobactéria ou influenza. Tá, e por que a gente nunca adoeceu? Porque a maioria das doenças transmitidas por aerossol, quais são? Tuberculose, sarampo e herpes zoster. Elas, a gente já ganha imunidade na hora que a nossa mãe nos amamenta e quando a gente recebe a vacinação. Então, por que o profissional não está preocupado em usar EPI? Porque você, professor Henrique, professora Carminha, professora Cris e todos aqui, somos imunocompetentes. Então, aquelas bactérias da cavidade oral do paciente, aquele contágio que eu tive com vírus, se eu não sou imunossuprimido, aquilo não vai me causar doença. Está causando agora, que não tem vacina, que é um novo vírus e que está disseminado. Então, agora eu preciso me cuidar. Não sei se eu consegui
te responder. Mas são poucas as condições de transmissão por aerossol. São apenas essas 4: tuberculose, sarampo, herpes, no caso o zoster, né, que é o vírus da catapora, e quando o paciente tem um cobreiro, anos depois, ele também tem transmissão por aerossol, mesmo que a lesão seja na pele, ele transmite também pelo nariz. E quando eu tenho um paciente com síndrome respiratória aguda grave e eu promovo nele alguma atitude que gera aerossol, porque a transmissão é gotícula. Mas se eu vou usar aí uma caneta, sei lá como é o nome do instrumental de vocês, com alta rotação, que eu vou encostar nessa saliva, vou fazer um movimento de broca, vou me desculpando a ignorância, vou adentrando nesse osso, meu Deus do céu, é muito aerossol que vocês recebem. Ora, se quando a gente faz um parto, e hoje os profissionais já estão fazendo isso, quando eles terminam um parto, que é um procedimento que não tem parto normal, que não tem bisturi, né? Mas eventualmente pode sair gás pelo orifício anal. Quando elas terminam o procedimento, ou o profissional da obstetrícia masculino, que olha agora o protetor facial, eles veem um monte de gotícula, coisa que antes não era uma preocupação. Então, volto a dizer, a regra básica de comissão de controle de infecção hospitalar é usar o EPI conforme o procedimento. Então, se eu vou gerar aerossol, eu devo me paramentar. Não precisa do protetor, pode ser o óculos e a máscara N95. E se há um procedimento com gotícula, apenas a máscara cirúrgica e o óculos. E, obviamente, o avental. Eu fiz um trabalho de iniciação científica, inclusive, professora, lá na faculdade, que a gente fez uma mensuração desse aerosol e a gente conseguiu determinar ali uma área de 1,5 metro a 2 metros de distância desse aerosol. Né? Isso utilizando alguns recursos, né? Pode até ter mais se a gente tivesse uma tecnologia maior para observar. Então, até 1,5 metro, 2 metros, a gente conseguiu perceber isso com câmeras de baixa velocidade. Né? Então, é um ambiente, e o procedimento odontológico, ele é essencialmente, como você bem colocou, cheio de aerosol. Dificilmente você vai ter procedimentos que você não usa esse aerosol, né? E eu costumo dizer aos meus alunos, há mais de 5 anos eu não uso jaleco no consultório. Como eu faço a área cirúrgica, então eu sempre uso aqueles capotes já descartáveis. Aquilo ali. E eu acho engraçado porque eles vão para os congressos, vão para as coisas, aí compram, né, aqueles jalecos personalizados, chiquérrimos e tal. E eu digo, a cada paciente você troca isso, porque se você não trocar, né, é complicado. Então, é bem complicado. Professora Cristina, e a sua visão aí na área de odontologia? Como era e como será? Seu microfone. Liguei. Agora, quando você começou a falar, já levantou uma série de questões. O mais importante que eu ouço é o medo de voltar a atender. E isso é tão urgente. A minha pergunta, tá, professora Sara, você respondeu a minha pergunta em relação ao aerossol falando de outras doenças infecciosas através do aerossol. Mas para este momento, enquanto os consultórios não conseguem se equipar com exaustor e com filtro EPA, considerando que a gente não atende o paciente doente, que o paciente de risco ele também não está vindo. Eu sou do Paraná nós estamos numa situação mais tranquila, mas ainda tem medo. Eu gosto de pensar que isso colocou mais nos eixos, você colocou muito bem a questão dos EPIs. Isso não é novo na odontologia, e está muito bem falado porque na nossa área ortodontista não quer usar EPI completo, porque não gera aerossol, ortopedista, mas as pessoas têm que entender que falar transmite, e só de falar que transmite herpes já falou tudo, né? Porque todo mundo tem. Mas neste momento de Covid, de pandemia, se a pessoa está com N95 ou está com toda a paramentação, e eu ouvi um protocolo de máscara de brim, porque na minha região não tem EPI, tá? Não tem para vender. Máscara de brim duplo, eu ouvi um pessoal falando sobre filtro melita abaixo da máscara. Isso pode tirar esse pânico do profissional?
nós não temos resposta para isso, mas a minha pergunta é, nós da odontologia no consultório não atendemos gente com tamanha carga viral para ter tanto pânico? Vamos lá. Sara. Hoje, professora Cris, vou chamar de Cris, eu estou íntima. Qualquer pessoa hoje, nesse momento, onde o contágio e a transmissão intracomunitária é muito grande, qualquer pessoa é considerada um caso provável. Então, por mais que o secretariado de vocês ligue, faça aquele questionário básico, o senhor está com sintoma, vamos adiar a consulta. Não atendam a nenhum paciente, principalmente a rede de odontologia pediátrica. Fica a dica aí para dona Carminha. Fui paciente dela, apesar da minha idade. O que acontece? A gente não sabe quem é um portador assintomático. Obviamente, doutora Cris, a carga viral vai ser infinitamente menor. Mas a especialidade de vocês é um grande causador de aerossol. E como o professor Henrique falou, o que a gente consegue visualizar é esse raio de 2 metros, que é o que a gente preconiza de distanciamento. Mas onde está o profissional da odontologia? Aqui, né? Colado na cara do paciente, quase dentro da boca dele, né? Com a mão dentro. Então, vamos operacionalizar. Vamos tentar ser leve, porque não dá para a gente entrar em falência. Todo mundo é profissional liberal, na maioria das vezes, da odontologia, e a gente precisa tocar esse consultório. Se tem dificuldade da compra de EPI, tentar pelo menos usar um jaleco que seja, estou falando na pior condição possível, porque o jaleco de tecido ele não é impermeável, e aquela gotícula pode sim, e com facilidade, chegar até a roupa de vocês, tá? Então, usar o mínimo que vocês puderem para proteger a roupa, porque vocês não vão atender a um paciente, vocês vão ficar nesse consultório 4 horas, 8 horas, manhã e tarde. Então, eu vou tentar aqui contemplar a maior possibilidade possível, porque eu não sei o cenário de cada um. Tem profissional da psicologia, da odontologia, que já me ligou, que já comprou caixa de máscara, caixa de pacotes de aventais de TNT, mas, idealmente, cada um de vocês deveria atender cada cliente pelo motivo básico que o Henrique falou, porque vocês estão ali em contato salivar, e quando a gente se expõe à secreção, o que está preconizado é a precaução padrão. O que é a precaução padrão? Se eu vou entrar em contato com secreção, eu tenho que me paramentar toda. E onde é que eu entro em contato com secreção padrão? Profissional da odonto, um profissional de enfermagem que vai dar banho, que vai trocar fralda. Então, o que eu deveria fazer? Pelo menos garantir, entre um paciente e outro, um avental. Se não vai ser impermeável, se vai ser de tecido, vai ser o que vocês têm. Não vamos ter sempre a condição ideal, mas pelo menos o que eu posso fazer. Então, vou pegar aí 10 jalecos por dia, vou me programar para marcar só 10 pacientes e vou usar um jaleco para cada paciente. Eu estou tentando fantasiar aqui quem não conseguiu comprar EPI, certo, pessoal? Profissional que tivesse o protetor facial, bote o óculos e o protetor facial, porque o protetor facial tem muitas vezes uma abertura aqui e abertura aqui. E dependendo do movimento que vocês fazem ali na mesa da odontologia, a gotícula pode vir, né, por baixo e contaminar vocês. E contaminar ainda mais a máscara. Então, o protetor, ele é um aditivo mecânico para reduzir essa carga viral e bacteriana na face e nos EPIs do polo cefálico. Então, vou tentar usar um capote ou um avental para cada paciente meu. Vou usar para todos os pacientes máscara cirúrgica, se você tiver a disponibilidade N95. Precisa trocar quando a N95? A Carminha falou que aí a média no hospital que ela trabalha é 7 dias. N95 não tem validade. A gente troca se tiver com sujidade visível. E aí, para as médicas, para as pessoas da odontologia femininas, maquiagem acaba com a N95. Perde a capacidade de filtração. Então, não é para ir trabalhar maquiada, certo? Tem que maquiar com a pele lisa. Não se garante... Já está com a máscara, né, professora? Já está com a máscara. Já está com a máscara, Já são todas casadas, as estudantes, olha, não é lugar para arranjar paquera. Tá? Pronto-socorro, consultório, não vai rolar. Se gostar, vai gostar de você feia mesmo. Então, não é para colocar o brilho do olhar. No olhar, olhar apaixona.
não é para colocar nenhuma máscara abaixo da N95. A N95 é para ela ficar vedada totalmente na face. E essas imagens aí de profissional marcado, com escara facial, é isso mesmo. Se a máscara não ficar ajustada, e barba não pode, o professor Henrique tem que tirar a barba. Não pode nenhuma... Estou tendo que tirar toda quarta-feira para dar o plantão. Estou tirando toda quarta-feira. Isso, não pode. Nenhum tipo de pelificação pode existir no rosto. A única pelificação aceitável, é aquele ponto do cavanhaque abaixo. Bigode não pode, cavanhaque não pode, costeleta não pode, não pode. Só um pontinho aqui, que eu nem acho interessante. É melhor tirar tudo. É melhor tirar tudo. Doutora Sara. Tirar tudo. Então, não é para utilizar máscara abaixo da N95. Usar o filtro de papel melita é abaixo da máscara de tecido. Pode até colocar folha de eucalipto, qualquer coisa que melhore a sua performance um dia inteiro com a máscara de tecido. Se vocês não tiverem máscara N95, que é a precaução para o profissional da odontologia, não é para vocês trabalharem com máscara cirúrgica. Se vocês não tiverem, não vai adiantar botar 5 máscaras cirúrgicas. Vai usar uma máscara cirúrgica e vai trocando aí à medida que vocês sentirem umidade. Mas, infelizmente, não é o EPI que garante. O gorro, para evitar que o cabelo fique cheio de partícula viral, o óculos e os que tiverem o protetor na face. Só para terminar minha fala, cuidado entre um paciente e outro. Na dúvida, se tocou no protetor facial, lave a mão antes de pegar no celular, antes de preencher algum papel, uma requisição, uma receita, recibo para o paciente. Está na dúvida, não sabe aonde tocou, vai tomar uma água entre um paciente e outro, aquele protetor facial está todo sujo. Vocês não têm central de material de esterilização nos consultórios de vocês. Vai ser um protetor facial por dia. Então, vocês vão ficar com esse protetor facial. Se tiver que retirar, retira, toma água. Se pegar de novo, tem que lavar a mão. Porque nesse manejo do protetor, e eu sei que vai ser inviável, vocês tirarem protetor, colocar protetor, tira protetor, é aí que o profissional se contamina. Então, o manejo de EPI é muito arriscado. Então, qual é a minha dica como especialista em controle de infecção? Estou na dúvida, não sei se a minha mão está contaminada. Vocês têm dentro do consultório pia com água e sabão. Lava a mão e o punho. Não usem aliança, não usem relógio. Se tiver com muita pressa, usa a fricção do álcool. O álcool a 70%, assim como o movimento de fricção, algum tipo de força mecânica eu tenho que fazer. Eu vou precisar fazer no álcool em gel. O álcool em gel, para entrar dentro da membrana do vírus, ele precisa ser friccionado. Então, não adianta eu pegar álcool gel e passar. Eu preciso fazer fricção do mesmo jeito que vocês ensinam a gente a escovar o dente. Tá? Eu espero que eu tenha respondido. E o que eu puder operacionalizar o dia a dia de vocês, contem comigo. Doutora Sara, Sara, só fazer uma consideração aqui. Quem tiver mais interesse sobre essa conversa que a gente está tendo, é muito interessante a gente baixar as recomendações da AMIB para odontologia ambulatorial e odontologia hospitalar e do CFO, Conselho Federal de Odontologia. Tá? Lá eles estão explicando direitinho. E eles recomendam que nesse período, pelo menos mais umas 3 semanas em todo o Brasil, é que a gente evite atendimentos eletivos, professora Cris. Por quê? Como a doutora Sara falou, todo paciente hoje é considerado suspeito do Covid. Porque muitos são assintomáticos, não é isso, doutora Sara? Exato. Então, a gente não vai saber. Às vezes eles nem corizam, nem espirram, mas já está com o vírus incubado. Então, como a gente está muito próximo da cavidade oral, a gente não vai saber qual é o paciente que está. E às vezes ele visitou alguém, ou às vezes ele tem uma imunidadezinha mais resistente e não está manifestando. Então, ali naquele atendimento, você pode se contaminar e contaminar o seu próximo paciente. A doutora Sara falou das crianças.
A gente sabe que as crianças são vetores, não é isso, doutora? Isso, perfeito. Então, elas podem não também aparecer nada, mas elas podem estar carregando para todo canto e a gente não imaginar que elas estão contaminadas. Então, eu desde março não estou atendendo também criança nenhuma e só estou fazendo a parte de urgência e emergência, que é a recomendação da ANIB e do Conselho Federal, procedimentos eletivos e estéticos. A gente também Não suspendeu tudo. E no hospital, como a gente está no hospital de coração, todo paciente que apresenta endocardite ou que vai para centro cirúrgico e está com infecção em cavidade oral, a gente tem que fazer. Mas, infelizmente, é só isso. Até tive 2 urgências essa semana, doutora, no consultório e não achei EPI. Consegui um capote de gramatura 40. Perfeito. Mas era gola aqui. Eu não quis arriscar, porque era uma urgência, mas a paciente estava gripada. Olha a minha situação e a situação da coitada. Mas aí eu consegui encaminhar para uma outra colega que estava com o EPI certinho. Eu fiz a minha encomenda dental creme, ainda não chegou. Teve um problema na entrega e eu estou sem EPI. Sem EPI. Então, assim, eu tenho um paciente amanhã, já peguei emprestado, porque é domiciliar. Então, esses domiciliares, a gente vai falar um pouquinho amanhã, os cuidados triplicados, porque eu é que não posso estar levando nada para ele. Exato. É um paciente idoso, sistemicamente comprometido. Então, assim, eu já não entro de sapato, eu já tenho uma sandalinha que eu carrego, que é uma Crocs, boto o meu propé, já entro na casinha dele, no quarto dele, já com esse cuidado, porque a gente, inclusive, acolhe a família, porque a família, nesse momento, está com muito medo. Então, antes de adentrar no quarto do paciente, no banheiro de fora, eu já me paramento toda. E a desparamentação já é fora também. Isso. Então, assim, são muitos detalhes. A gente que está na hospitalar, a gente tem mais manejo, porque já está acostumada. Inclusive, ano passado, tinha uma turma lá no hospital que falava, lá vem a louca. Porque quando eu chego no hospital, a primeira coisa que eu faço é colocar o pijaminha, colocar a touca, colocar meu fotóforo, que eu não consigo examinar sem luz, colocar a máscara. Só não usava dentro do hospital a facial, porque eu só uso a facial quando o paciente está muito debilitado. Aí eu já usava. Mas normalmente, eu era considerada como louca dentro do hospital. Deixa eu ver se Sarinha tá ouvindo. Professora Cris, quer falar? Não, tá ótimo. Carminha, deixa eu colocar aqui. Tem uma pergunta que... Deixa eu só ver aqui quem foi que fez. Foi a Laura. Ela perguntou se pode usar a máscara cirúrgica externamente, a N95, né, uma vez que a gente faz um ciclo de pacientes, e aí a N95 a gente evita estar trocando. Mas aí entre um paciente e outro, então o que é que eu faço? Eu coloco uma máscara cirúrgica sobre a N95, teria esse efeito? Como é que seria? Vou esperar a Sarinha entrar aí, mas eu já vou adiantando. Não pode, tá? A recomendação da AMIB, né, que é a Associação de Medicina Intensiva, ela não recomenda. Eu estava usando para proteger a minha N95. É o que a gente tem feito também nos hospitais. É o que a gente tem feito lá nos hospitais também. Às vezes é para proteger a máscara, não é, na verdade, para nos proteger. Mas foi abolido, tá, Henrique? Vamos ver se a doutora Sara consegue entrar para explicar o real motivo, mas eles pedem que não, porque terminam atrapalhando, né? Inclusive, a outra recomendação é que quando a gente adapta a N95, que a gente fale o mínimo possível, porque a própria fala, ela pode tirar a vedação que a gente já colocou, porque você sabe que a gente aperta, né? Faz aquela respiração para pegar o vácuo,
E a recomendação é que se fale pouco quando se tiver com a N95. No decorrer da semana, Henrique, eu vou estar falando também de uma máscara reutilizável, lavável. É um respirador, né? Que a gente chama com válvula e que, para economizar, já descobri que está vendendo a R$70. Uma amiga já encomendei 2. E depois eu vou conversar com vocês. Quem tiver interesse, eu pergunto se ela ainda tem. Está chegando semana que vem. E a gente troca só o filtro da válvula, que ele é como se fosse o... É aquele que a gente mostrou ontem, a semifacial, é aquela que você troca os filtros. Na verdade, ela é a mesma coisa do que a PFF1, PFF2, PFF3. O que você muda só é o filtro que você tem lateralmente, não é isso? O tipo do filtro, isso. A PFF1 não é recomendado de jeito nenhum, né, pra gente. E a 2 é por causa do filtro, que ele é impermeável, né? Mas aí a gente vai estar podendo também tirar essa dúvida. Eu vou ver se consigo a imagem dessa máscara, que ela é reutilizável, lavável. Ela é como eu acho que eu mostrei ontem. Eu mostrei ontem na ela aula. É de borracha. Isso. Né? O pessoal de laboratórios usa muito isso aí. Isso. Ela usa ela permanente e vai trocando só o filtro. Mas aí também já tem um outro problema. O filtro também já está difícil de achar. Não, mas o filtro a gente consegue. Deixa eu ver se eu me lembro. Ele é similar ao TNT de crematura 50. Mas eu acho que é MSM. O tecido, que é aquele que a gente usa no centro cirúrgico. Sabe aquele azulzinho que parece o TNT? Na verdade, só para esclarecer aqui, né, a gente falou ontem um pouco sobre isso, mas pode ter algumas pessoas novas. Quando a gente fala TNT, é tudo aquilo que é um tecido que não é tecido. TNT é justamente tecido, não tecido. Os tecidos, normalmente, eles são de forma perpendicular. Então, eu tenho fibras horizontais e verticais. Isso é um tecido, como é algodão, poliéster, enfim. E ele deixa mais brechas. O TNT, ele é um aglomerado de fibras, que aí ela vai ter em diferentes posições. E, com isso, ela tenha uma diferenciação na filtragem, ela deixa mais fechado essa porosidade. E aí, já aproveitando a nossa ilustre colaboração de uma microbiologista aqui, né? Então, professora Cristina, essas barreiras, como é que a gente faz aí? Porque o vírus é tão pequenininho, né? Então, ele acaba passando por tudo. E uma coisa é a gente usar a máscara no dia a dia, né? Para fazer compras, numa necessidade, uma coisa assim que você tem que ir à rua. E a outra coisa é o atendimento odontológico. Não é isso? Então, o atendimento odontológico por conta da proximidade é isso que a doutora falou. Aí, eu achei um artigo falando sobre as máscaras de tecido, porque isso muito antes das máscaras serem sugeridas pelo ministro da Saúde, havia polêmica, que as pessoas vão usar, mas as pessoas vão se contaminar. E esse artigo falou que em alguns países onde as medidas foram excessivamente restritas, quando ela apareceu, ela veio com muita força. E a sugestão, isso foi um estudo epidemiológico bem sério, a sugestão do artigo é que, às vezes, há uma pequena transmissão entre as pessoas, por isso a máscara de pano não é tão ruim, porque ela deixa passar o vírus através dela. Então, mas melhor do que estar sem nada, né? Não vai, uma pequena transmissão não é tão ruim. Agora, ontem os meus filhos adolescentes mostraram um quadrinho e esse quadrinho diz: como é que você vai entender como funciona a máscara? Desculpa o que eu vou falar, tá? Mas tem 2 pessoas. Aí vem uma pessoinha e ela vem e mija na sua perna. Mas se a pessoinha tiver com calça, o mijo fica nela. E se a outra pessoa tiver com calça, um vai mijar na outra calça e vai molhar a outra calça. Mas se aquele que mija está com calça e o outro também está com calça, o mijo só fica em um. E aí o quadrinho termina. Filho adolescente gosta de dar risada, né? É por isso que você tem que usar máscara. Então, a máscara, eu acho que é uma medida populacional excelente, mas eu acho assim, está muito bem falado. Nós estamos muito perto do aerossol, a gente tem que ter uma máscara realmente efetiva. Não tem o que falar, é ponto pacífico. Porque é justamente, e aí aproveitando a Sara que voltou, né, Sara? Você tem falado bastante aí nas lives
a respeito dessas máscaras e tudo. Uma coisa é você usar uma máscara para você circular na rua num caso de necessidade. A outra coisa é você fazer o atendimento, né? Que aí já é um aspecto bem diferente, como a professora Cristina colocou. A gente está muito próximo. Eu costumo até brincar com os alunos, às vezes tem pacientes que, se você deixar, você até entra dentro da boca, né? Então, essas máscaras, a barreira que elas oferecem é muito insatisfatória. Deixa eu só pedir a Sarinha para responder a pergunta da colega que fez. Doutora Sara, por que a gente não pode usar máscara cirúrgica por cima da N95? O microfone, professora. Eu falei que não pode usar máscara cirúrgica por baixo da N95, tá? Porque atrapalha a vedação, é por baixo da máscara N95. Por cima da máscara N95, você vai gastar um insumo a mais, tá? O Ministério da Saúde, inclusive... Ah, entendi. É por causa da falta, então, gente. Minha gente, eu vou responder essa pergunta e vou ter que sair. Ela deve estar no hospital ainda. Eu tô no hospital, eu tenho famílias, tenho 12 famílias para falar ainda. Infelizmente, eu topo participar das lives para tentar dar algum tipo de contribuição, mas infelizmente é o que eu falei, assim, eu tô chegando em casa 11 horas, meia-noite, estou dormindo 2, 3 horas por dia. Então, só para eu encerrar, a máscara N95, se você tiver com protetor facial, ele já vai estar protegendo fisicamente ela dessa carga viral. Evitem estar gastando máscara cirúrgica por cima da máscara N95. Ela serve como anteparo? Serve. Ajuda a reduzir? Ajuda. Mas tem que ter cuidado também na hora que você vai tirar essa máscara cirúrgica por cima da N95, que eu acho que essa foi a pergunta. O que nunca pode usar é uma cirúrgica ou uma de tecido por baixo da N95. Perfeito. Que aí não vai mexer. Gente, eu vou me despedir. Perfeito. Doutora Professora, Cristina, foi um prazer imenso conhecê-la. Carminha Henrique, um beijo. Muitíssimo viu? obrigado, professora. Só agradecer, eu sei que na sua agenda corridíssima aí, desculpa ter conseguido o esse momento amadorismo, foi uma maravilha. Carinho. Mas foi muito bom a sua participação, sempre Eu agradeço. muito elucidativa. Agradeço demais. Agradeço Também. o convite. Só Deixo gratidão. um beijo para todos. Beijo Obrigado. grande, tchau, tchau. Até Depois mais, me manda se um cuida. link para eu postar, viu? Beijo, Pode tchau, sim, tchau. tá ok, tchau. Ok, então, voltando, né, ao que a gente estava aqui, para a gente também já estamos aqui também com Já passou a tempo. lista, Henrique, deles? Já passamos a lista aqui, né? Só que é um assunto tão interessante que a gente fica aqui conversando para poder passar o resto do dia, porque é o nosso dia a dia, né? Ninguém sabe ainda como é que vai se portar. Então... São muitas perguntas e poucas respostas, né? São muitas perguntas, exatamente. Então, assim, essa contaminação das mãos, professora Cristina, que tem sido um dos grandes problemas. Eu tenho visto muitas vezes pessoas que vão aos supermercados ou que vão em alguns lugares não estão preocupados em estar tocando no carrinho, em estar tocando nas prateleiras, enfim, né, e se preocupam só de estar com a máscara. Então, essa colocação e a retirada de máscaras e essa manipulação, ela dificulta muitas vezes nessas barreiras, né? Acaba deixando brechas e a pessoa acaba se contaminando. E aí, esses cuidados também têm sido muito recorrente com relação às pessoas, né? Com relação aos produtos, como é que vai passar, onde é que passa o álcool gel, onde é que vai o álcool líquido, qual é a ação deles, ou se é melhor a água e sabão. Então, com relação à característica microbiológica do vírus, o que seria a solução melhor nesse processo de higienização, desse cuidado com as mãos? Eu vou falar uma coisa, assim, bem do meu coração, tá? Esse vírus, ele tem uma capacidade de se manter inativo muito grande, então ele é extremamente infectivo. Mas por ele ser lipídico, ele é muito lábil, é só lavar a mão. E eu queria dizer que a melhor arma que a gente poderia ter neste momento é a informação. E aí, quero emendar numa coisa assim, amanhã é meu aniversário.
Então vai ter bolo aí pra gente. Mandar delivery pra gente, hein? Peraí, eu pedi um presente. E pensa, nossa, o que eu vou fazer de aniversário? E aí, assim, por acaso, hoje acabo sendo uma influenciadora digital pela minha ação orientadora em redes sociais. E eu penso assim, todo mundo que está me assistindo aqui está impedido de trabalhar. No Paraná, tá quase complicado falar que não vai trabalhar, mas a gente está dando uma reduzida boa aqui. Mas a grande parte do planeta ainda está recluso. Os dentistas estão em casa. A gente tem que parar de ficar na bolha, sair da bolha e exercer uma odontologia digital. Quando eu penso que a gente tem que reinventar, a gente tem que aproveitar do nosso conhecimento, que todos nós, profissionais de saúde, sabemos. Eu acho, e aí, como presente de aniversário, eu vou pedir, estou pedindo para a minha audiência, pega o celular e dá uma orientação para quem é da sua rede social, veste a roupa de eu sou profissional de saúde, e eu acho que a gente, ao invés de ficar julgando, todo mundo está falando isso. Ah, professora, fui lá na rua, usa máscara errado, o pessoal não está nem aí, não limpa a mão direito. A nossa responsabilidade seria orientar. A gente não está boa mesmo. Então, o meu convite e o meu pedido de presente de aniversário, pega um vídeo, fala, pessoal, eu sou a doutora Cristina, eu estou aqui para dizer que é muito importante que você lave as mãos corretamente, que você conta coisas cotidianas. É muito importante que você chegue em casa com a máscara e lave o seu sapato antes de entrar, porque o vírus gruda no sapatinho. É muito importante você andar com álcool gel na bolsa. Não fica cutucando a máscara. Eu ensino, colo uma fita crepe. Pessoal, somos dentistas. Nós podemos exercer uma odontologia online. A gente não fica falando que o pessoal não sabe. Olha, nós estamos impedidos de botar a mão na boca do paciente, mas a gente tem voz e conhecimento. Agora, falando da odontologia hospitalar, gente, quando nós começamos o nosso projeto aqui no Paraná de odontologia hospitalar, já estava muito claro na literatura essa coisa de pneumonia por aspiração, mas virou um projetinho de pesquisa, uma replicação de um projeto de pesquisa. Está todo mundo careca de saber que odontologia hospitalar economiza para o hospital. Mas fizeram um projeto de pesquisa e os resultados foram tão impressionantes que o hospital acatou e ampliou o projeto. Então, nós temos voz, e o meu convite para todo mundo que está ouvindo aqui, grave seu vídeo. A gente é dentista, a gente tem conhecimento. Tudo aquilo que a gente acumulou de conhecimento, vamos replicar. E a outra coisa, quem está dentro do meio científico, vamos publicar. E mesmo que seja um artigo científico, porque eu penso assim, o artigo científico pode ter a função de educar aquele que está escrevendo. Mesmo que seja um trabalho simples, vai virar um TCC, que vai contribuir com a formação científica do ser e vai contribuir com o seu entorno. Então, nós temos isso, nós temos as lives, eu acho que isso que vocês fizeram hoje, que poderia expandir isso para outras pessoas, para o público aberto. Vocês estão de parabéns, isso é sensacional, para que as pessoas se atentem da importância da odontologia hospitalar. Porque aquele que está com mobilidade no dente, era para não estar com mobilidade antes dele estar no hospital, porque agora que está com mobilidade, o que a gente vai fazer, né? Exato, verdade. Se eu tenho alguma coisa para falar, é só isso. Posso complementar, professora? Pode, claro. E aí a gente fala, lavem as mãos, lavem a boca, escovem os dentes, né? A gente complementa, a gente coloca, vende o nosso peixe lá, coloca, né?
a nossa matéria de trabalho. Gente, é importante manter a cavidade oral limpa nesse momento. Vocês sabiam que a gente pode diminuir a carga viral? E, enfim, vamos... Só lembrando falando da solução, professora, lá no hospital, hoje, a clorexidina é o padrão ouro para o Brasil, dentro das UTIs, né? Ela é uma bactericida, né? Um bacteriostático, e aí a gente usa como prevenção da PAV, né? Que é a pneumonia. E aí chegou um novo trabalho que só tem relatos na Espanha, mas que não tem ainda trabalho científico comprovando sobre o efeito do peróxido de hidrogênio, né? Porque como ele oxida e o vírus, ele morre na oxidação, então sugeriram realizar o bochecho com peróxido de hidrogênio, mas essa sugestão é de 1%. Então, ou a gente manda manipular na farmácia, ou a gente vai precisar diluir aquela água oxigenada que vende nas farmácias, volume 10. E aí a gente divide 2 porções de água para uma de peróxido de hidrogênio. Mas esse bochecho vai ser feito apenas no momento que o paciente vai abrir a boca para o cirurgião dentista. Não é para a gente fazer em casa, toda hora e todos os dias. Não! A minha mãe mesmo disse, minha filha, já compre, já deixa aqui, porque eu quero fazer todos os dias. Eu digo, mãe, primeiro que você não vai clarear os dentes dessa forma. Segundo que eu não vou matar a sua mucosa. Eu não quero danificar, porque eu danificando vai ser porta de entrada para outros problemas, né, professora? E aí, a gente tem que enfatizar que o peróxido de hidrogênio pode ser usado no caso de urgências e emergências lá no nosso consultório. Ah, vou precisar atender um paciente. Mal não vai fazer, gente. Manda ele fazer um bochecho, 1 minuto, faz, abre a boquinha e manda brasa para fazer, porque existem alguns estudos que não é científico que diminui a carga viral naquele momento. Eu acho que a gente tem que esclarecer também, pegar essa dica da professora Cris e fazer os videozinhos explicando isso. Gente, ó, o peróxido de hidrogênio pode ser útil? Pode, mas em que momento? Quando vamos usar? Né? Por que surgiu essa história do peróxido? Não é para ninguém estar usando. Já tem muito artigo não, conversas do vinagre, como é, professor Henrique? De quê? Do sal, Do bicarbonato. Do bicarbonato. Bicarbonato, né? Mas, enfim, tem coisas que não vai fazer mal. Quiser fazer, faça, mas a gente não pode recomendar coisas que a gente não tem estudo, que a gente não tem comprovação. Né? Então, a gente explica que é por causa disso. Agora, sim, o peróxido de hidrogênio ele tem uma ação a 36% em superfície. Existe um produto no mercado que é a 2,5%, que tem peróxido, sem fazer propaganda, mas eu acho que é da Colgate, é uma solução, que ele tem 2,5% do peróxido. Pode fazer também, né? Mas, enfim, deixa para fazer, gente, quando precisar. Ah, vou ter que ir no dentista, então deixa para fazer lá, né? Enfim, eu acho que eu já queria agradecer, professora, a sua presença, foi maravilhosa. Muito mais do que eu esperava. Estou muito feliz com esse encontro. Eu acho que a gente já vai ter que começar a realmente dar tchau, porque cansa, né, um pouquinho. Os alunos já estão, né, querendo saindo, mas a gente está muito feliz com esse encontro e espero que a gente possa fazer mais. Tá bom? Um beijo. Professora, também agradeço demais. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi muito elucidativo. Foi um prazer poder conhecê-la, mesmo que virtualmente. Né? Espero que em breve todo esse caos passe e a gente possa recebê-la presencialmente em Maceió, para a gente tomar uma água de coco, ou, se gostar também, tomar uma cerveja, tudinho, a gente, né, se confraternizar pessoalmente aqui. Então, é uma grande satisfação poder ter pessoas que explicam com essa facilidade tão grande para as pessoas.
Vou recomendar mais ainda às pessoas que acompanhem o seu trabalho lá nas suas redes sociais e que a gente possa cada vez crescer mais e que use esse momento de dificuldade como um momento de crescimento pessoal. Ok? Então, muito obrigado. Lembrando a todos, amanhã teremos mais uma palestra, amanhã com a doutora Carminha, a doutora Cecília, lá do Rio Grande do Norte, falando sobre esse momento de atendimento domiciliar, né? Na quinta-feira, vamos ter a professora Juliana, da São Leopoldo Mandique, o professor Pedro Jorge, aqui de Maceió, falando sobre as terapêuticas justamente associadas a essa condição do Covid. E na sexta-feira, com o psiquiatra, o doutor Gustavo Mena, que vai trabalhar justamente essa questão emocional do retorno às atividades desse momento de quarentena. Então, aproveitem bastante, participem todos os dias, conto com a presença de todos vocês. Professora, sinta-se também convidada, tá? De participar também e de comentar conosco. E foi mais uma vez uma grande felicidade poder recebê-la. Tá ok? Joia. Muito obrigada. Eu não tenho nada a dizer, mas parabéns pela iniciativa e que isso renda muitos frutos futuros para todo mundo. E como última mensagem, eu quero meu presente, tá? Quero ver, me marca lá, Pério Diário, e faz uns videozinhos educativos. Ok. É a nossa solidariedade. Melhor do que... A gente pode dar cesta básica, mas talvez conhecimento seja a coisa que as pessoas tenham Às vezes uma palavra vale muito mais, né? Exato. É verdade. Ok. Então, boa noite aí a todos. Já falando também, a aula de ontem já está disponível lá no YouTube, lá no link, e mais tarde ou amanhã vamos estar disponíveis também essa de hoje, né? Cada dia vamos ter a gravação disponível lá para quem quiser acessar ou para quem quiser